enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Você já chorou na sua vida? E daqui da frente eu pude ver o sorriso de canto de boca de alguns, como que dizendo: pastor, mas que pergunta boba. Você chorou essa semana? Você chorou essa noite? O que tem te feito chorar nesse mundo? O que já te fez chorar? Aqueles que são mais próximos de mim, meus familiares, amigos mais próximos, sabem que eu sou uma pessoa que choro com facilidade. Mas, querido, se há algo que me faz chorar, é ver alguém sofrendo. É ver alguém sendo humilhado, descartado, desprezado. E infelizmente, quando eu e você nos deparamos com um noticiário, com um jornal, inevitavelmente, nós nos deparamos com cenas, com situações, que muitas vezes trazem lágrimas aos nossos olhos. Situações que, por causarem dor às pessoas, sofrimento, elas nos fazem parar e pensar: até quando, Senhor? Até quando? Como eu disse na oração inicial, eu não te conheço, ao ponto de saber quais são as suas lutas e sofrimentos. Eu vou conhecer e saber disso naturalmente, se em algum momento você me procurar e compartilhar algo que acontece com você, ou se alguém comentar isso comigo. Mas sabe, queridos, embora eu seja negro e talvez você seja branco, embora eu tenha 1,74 de altura e talvez você tenha 1,90, independente das nossas diferenças que são notadas visualmente, na essência, todos nós, em um momento ou outro nesse mundo, nós sofremos, nós choramos. Mas a Bíblia traz uma esperança, uma promessa para mim e para você. E o texto de Apocalipse 21:4, ele nos conforta porque ele garante que a esperança cristã não nega a dor presente, mas ela garante que essa dor não vai ser eterna. Não foi apenas João que disse isso. Isaías, no capítulo 25, verso 8 do seu livro, ele diz que Deus colocará fim à morte, às lágrimas e à dor. A Bíblia não ignora e não diz que a dor é pequena, mas ela diz que a dor não vai ter, que a dor vai ter fim. Ela não vai durar para sempre. Ela vai passar. Paulo, quando escreve aos Coríntios, capítulo 15, versículos 54 e 55, Paulo diz que a morte ela foi extirpada. A morte já não mais existe. Ele diz que aqueles que morreram vão receber um corpo novo, incorruptível. E a grande pergunta vai ser: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Morte, cadê o seu poder? Você foi destruída pelo poder de Deus. Queridos, o mesmo Deus que permitiu que Jesus chorasse diante do túmulo de Lázaro, é o mesmo Deus que promete que vai eliminar a causa definitiva do choro. Apocalipse 21:4 mostra para mim e para você
que Deus elimina as causas da lágrima e que a presença de Cristo é sinônimo de libertação. Libertação da dor, libertação das lágrimas, libertação da morte e de qualquer outra provação que a vida possa nos trazer. Será que eu e você desejamos e ansiamos desfrutar dessa libertação? Deus não ignora as lágrimas que eu e você vertemos, de modo algum. Ele a contempla. E o Salmo 56:8 diz que Ele recolhe essas lágrimas e Ele coloca em um odre. Mas sabe o que é interessante no Salmo 56:8? É que a primeira parte do texto ele diz: Senhor, o Senhor contaste os meus passos quando eu fui perseguido. As lágrimas que eu verto, o Senhor recolhe nesse odre. Se Deus conta os passos, é sinônimo de proximidade, Ele está comigo. Ele vê as lágrimas que eu verto, a dor e o sofrimento que eu e você enfrentamos nesse mundo maldito, afetado e infectado pelo pecado. Mas Ele não vê e contempla distante. Ele não é alheio ao nosso sofrimento. Ao estar perto de mim e de você, Ele quer me ajudar, Ele quer te ajudar. Queridos, independente do que tem te feito chorar, ao lermos a Bíblia, por exemplo, em Apocalipse 21:4, e no Salmo 56, verso 8, nós precisamos entender que se Deus enxuga as lágrimas, é porque Ele esteve perto quando essas lágrimas caíam. Deus não me deixa só, Deus não te deixa só. E como eu sempre digo, isso não é coisa da minha cabeça. Isaías 57:15 diz: porque assim diz o alto, o sublime, o que habita a eternidade, cujo nome é santo. E eu sempre gosto de colocar o meu nome, porque eu gosto de pensar Deus dizendo para mim: Anderson, eu habito no alto e santo lugar, mas habito também com você, filho, com um contrito e abatido de espírito. E sabe qual é o objetivo e o propósito de eu habitar com você, Anderson? Para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Você chegou aqui hoje chorando, triste? Aceite o convite de Cristo. Ele quer habitar com você e restaurar a sua vida. No versículo 5 nós encerramos, o texto diz: e aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. O versículo 5 nos diz que a voz vem daquele que está sentado no trono. Aqui, diferente de outros textos que aparecem em Apocalipse, exceção feita a Apocalipse capítulo 1, verso 10. Aqui no capítulo 21 é a primeira vez que Deus fala. Não é um anjo que fala, não é João que fala, mas é o próprio Deus quem fala. O texto afirma para nós que as palavras são tão fiéis e verdadeiras quanto é o Deus que as profere. Deus está dizendo: ei, filho, eu estou fazendo novas todas as coisas. Acredite nisso, Anderson. O mal, o sofrimento, a dor e as lágrimas, elas vão ter fim. João, registra essas palavras, porque elas são fiéis e verdadeiras. Há 800 anos atrás, Isaías havia dito a mesma coisa. Em Isaías 43:19. Eis que eu faço coisa nova. Porventura vocês não podem perceber, não podem entender isso. Hebreus 10:23 nos garante, queridos, que aquele que fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. Moisés, em Números 23:19, disse: ei, Anderson, acorda, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso o filho, tendo ele feito a promessa, ele não vai cumprir?
A maior prova de que Cristo virá pela segunda vez é porque a Bíblia disse que Ele viria pela primeira vez e Ele veio. Isaías 53 diz que Ele veio como um servo sofredor, mas Apocalipse nos diz que quando Ele vier pela segunda vez, Ele vem em poder e glória como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele vem para me buscar e para te buscar. Eu não sei quais são os seus planos, quais são os seus propósitos, mas o grande plano que Deus quer que eu e você tenhamos é que nós habitemos na presença dEle para todo sempre. Apocalipse versos de 21 a 5 nos ensinam que o novo de Deus não é substituição, mas é restauração. Deus quer restaurar não somente esse planeta, mas hoje Ele quer restaurar, transformar a minha e a sua vida, para que nós possamos viver nesse local restaurado na presença dEle. A Bíblia nos convida, queridos, a entender a confiabilidade, a importância da mensagem. É por isso que Deus diz: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Deus não fará novas coisas, mas Ele fará novas todas as coisas. Será que eu e você estamos almejando por essa promessa? Desfrutar dessa promessa? Permita-me perguntar mais uma vez: será que na sua lista de metas e objetivos para esse ano, eu e você colocamos lá, mesmo que não seja como primeiro item, me preparar para habitar e viver na Nova Jerusalém? Será que esse é um dos itens da nossa lista? Ou será que quando pensamos na nossa lista, ela se restringe a este mundo, a essa vida? Creia, queridos, o futuro não é incerto para quem confia na fidelidade de Deus. Apocalipse 21 e todo o livro de Apocalipse, ele não foi escrito apenas para ser estudado, mas ele foi escrito para ser vivido, para ser um sustentáculo da nossa fé hoje, no nosso presente, para que perseveremos em seguir ao Senhor e nos preparemos para nos encontrar com Ele. A esperança do novo céu e da nova terra, ela jamais nos alienará do mundo, mas ela nos ensina a viver nesse mundo com justiça, com esperança, com fidelidade e também com perseverança, aguardando a volta do nosso Rei. Encerrando essa série, eu te convido a crer no seguinte: recomeçar biblicamente não é criar um futuro melhor com as nossas próprias mãos, mas é viver o presente, o hoje, confiando naquele que disse: eis que faço novas todas as coisas. E me permita encerrar a mensagem de hoje com um texto que eu acho um dos mais lindos e belos, que fazem menção à volta de Cristo. Livro O Grande Conflito, páginas 559 e 560. O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única pulsação de harmonia e felicidade vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeita alegria, declaram que Deus é amor. Esse mundo não vai muito longe. A profecia bíblica diz isso para nós. A natureza está gritando e anunciando que Jesus está voltando. A grande pergunta é: eu e você vamos perseverar em seguir ao Senhor e nos preparar para esse encontro? A promessa bíblica é que Cristo vem. Ele vem me buscar. Pastor, quando vai ser? Eu não sei a data, nem o dia, nem a hora. Jesus disse que só o Pai sabe disso. Mas o convite de Deus para mim e para você é que nos preparemos para que nós possamos encontrá-lo e desfrutar da presença dEle
não temporariamente, mas por toda a eternidade.